dia a todos. Eu quero agradecer à professora Isabel por ter-me convidado para estar aqui hoje e só aceitei, estou com eles, não consegui recusar, graças de facto à amizade e à admiração que tenho para com ela. Portanto, digo já que sou bastante incompetente nestas matérias. Os cargos que desempenhei foram, de facto, consequência do destino. Nunca procurei ter nenhum cargo e, de facto, em termos políticos, nunca tive grande participação. Portanto, estou aqui a falar muito mais como técnica e como técnica no terreno. Quando preparei esta comunicação, não quis trazer apenas a minha opinião enquanto profissional, mas quis, documentar-me do que é que existe em termos oficiais. E, portanto, fui à procura sobre o que é que existe sobre o acesso. E os relatórios oficiais, tanto do Ministério da Saúde como no site da ARS-LVT. São documentos que estão acessíveis a qualquer cidadão e, portanto, eu começava já por perguntar à Assembleia quem é que aqui conhece estes documentos, porque assim passamos à frente e eu escuso de fazer os recortes que fiz destes documentos. Portanto, alguém conhece estes documentos? Portanto, ora, há aqui várias pessoas. Portanto, eles estão disponíveis e, portanto, este primeiro documento é o relatório anual sobre o acesso aos cuidados de saúde e, portanto, foca estas duas leis, que são a Carta dos Direitos do Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde e também a portaria que define os tempos máximos de resposta garantidos para todo o tipo de prestação de cuidados em caráter de urgência. E, portanto, o documento tenta fazer uma análise de como é que os serviços respondem a estas duas questões. Portanto, e no próprio documento fiz alguns recortes, portanto, fala naquilo que já foi dito aqui anteriormente, na nossa situação económica atual e nos constrangimentos económicos e financeiros e, portanto, de facto, também realça que o SNS queremos um sustentável, forte, coeso e de qualidade e que isto é, de facto, determinante para a globalidade dos cidadãos que tenham acesso a cuidados de saúde e que isto é, de facto, um dos aspectos relevantes para a coesão social do nosso país. Portanto, estamos todos de acordo e isto vem alinhado com o que foi dito anteriormente. Portanto, de facto, depois o que o relatório diz é que o SNS não só se manteve o nível de acesso, como ainda melhorou esse mesmo acesso. E aí é que eu ponho as minhas dúvidas e, portanto, tirando alguns dados do próprio relatório, tenho uma interpretação diferente. E, portanto, é aquilo que vamos abordar a seguir. Portanto, a minha intervenção tinha a ver, de facto, com acesso aos cuidados de saúde primários, como é que se faz a entrada no sistema, nos subsistemas e das taxas moderadoras, como que existe uma iniquidade na oferta dos serviços, com esta reforma que houve dos cuidados, dos ESFs, dos CSPs, de facto não há igualdade no acesso. Como é que é a política dos recursos humanos e quais são os resultados em saúde. E, portanto, iremos abordar a seguir. Depois, uma segunda parte, no acesso aos cuidados hospitalares, aos cuidados continuados integrados e como é que se faz o circuito do doente ou da informação em todos estes processos, nomeadamente com as plataformas de dados em saúde e os processos assistenciais integrados. Quando preparei esta comunicação pensei que tinha uma hora e, portanto, tinha aqui 100 slides, que obviamente não vos vou massacrar com isso e, portanto, vou restringir a minha comunicação mais à abordagem dos cuidados de saúde primários. E vou começar, portanto, para falar um pouco como é que é feita a entrada no sistema, os subsistemas e as taxas moderadoras e o que é que isto tem a ver com o acesso. Portanto, todos nós sabemos que houve um aumento do preço da taxa e, na minha perspectiva, houve uma diminuição da procura dos serviços e houve uma diminuição total das consultas. A perspectiva não é minha, está espelhada nos relatórios. Portanto, muitas vezes, e agora é a minha percepção, há a recusa dos doentes em marcarem uma segunda consulta de vigilância, programas de saúde e há um aumento das consultas diretas. Isto não estou a dizer, também está expresso nestes relatórios. Portanto, a introdução de taxas moderadoras nos serviços de enfermagem para pensos, para injetáveis, leva a que haja muita falha de doentes a tratamentos continuados. Também introduziram-se as taxas nos domicílios de enfermagem, só ficando isentos aqueles que são por iniciativa do profissional ou os que estão na rede. Isto implica que muitas vezes os profissionais sejam obrigados a fazer aldrabices e a dizer que é da sua iniciativa e da necessidade do doente para que o doente fique isento desse pagamento de taxa. Portanto, houve a introdução das taxas nas consultas de psicologia, o que também, segundo no meu local de trabalho, levou a uma diminuição da procura destes serviços. E também a questão dos rastreios oncológicos.
há aqui uma contradição que para mim parece um bocado autista entre uma legislação e a prática no terreno. Porquê? Porque a DGS preconiza que haja programas de rastreio, nomeadamente a nível dos rastreios oncológicos, e a verdade é que se não é de antigamente, portanto antes destas novas taxas, estes rastreios eram isentos e, portanto, quando convocávamos utentes para fazer rastreio tanto do cancro da mama como do cancro do colo do útero, os utentes não pagavam e passaram a pagar. Portanto, há aqui, para no meu entender, um autismo legislativo com operacionalização. Portanto, eu quis trazer aqui alguns exemplos daquilo que eu estou a dizer para se perceber um bocadinho melhor. E, portanto, trago aqui o exemplo da Dona Augusta, de 86 anos, que é reformada, vive com um filho de 46 anos, que tem uma formação superior, mas está desempregada há 4 anos e não tem nem subsídio de desemprego, que já ultrapassou os limites todos, nem tem outro benefício qualquer. A senhora tem uma multipatologia e, portanto, faltou uma consulta programada da vigilância da hipertensão e, contactada, diz que os 5 euros lhe fazem falta para comer e, portanto, pede apenas as receitas, porque assim só paga 3 euros da taxa moderadora, porque é uma consulta indireta. O senhor José é um advogado da nossa praça, tem 53 anos de idade e tem uma sociedade bem sucedida nas Avenidas Novas de Lisboa. Tem uma diabetes tipo 2 e tem uma hipertensão. É seguido na medicina privada, mas vem pedir uma renovação de receituário numa consulta indireta ao centro de saúde. Marquei-lhe uma consulta presencial para a avaliação e refila porque teve que pagar a taxa moderadora de 5 euros e não tem que pagar porque é diabético. O Sr. Francisco, de 48 anos, após um acidente do qual resultaram várias fraturas, tem uma úlcera a necessitar de cuidados domiciliários da enfermagem, mas recusa a visitação domiciliária porque não quer pagar a taxa moderadora por dificuldades económicas. Aguarda o livramento da ASL para ser introduzido na rede. A ASL é um organismo que autoriza ou não a entrada dos utentes na rede de cuidados continuados integrados. Portanto, faz-se a visitação domiciliária da enfermagem, mas registrando como iniciativa do profissional de modo de saúde a isentar o doente. Portanto, isto são alguns exemplos que me pareceram ser exemplificativos da, enfim, iniquidade ou dos problemas de acesso aos cuidados. Agora falarei também um bocadinho e darei alguns exemplos do que é que acontece com os subsistemas e as taxas moderadoras, nomeadamente na ADSE. Eu sou funcionária pública, portanto tenho um subsistema que é a ADSE, não sou economista, não percebo nada de dinheiro, mas sou cidadã. E o que acontece é que eu pago os meus impostos, o meu IRS, e é do IRS que vêm as taxas para pagar a saúde. Além disso, pago uma taxa extra, que é a taxa que vai para a ADSE. Bom, o que é que acontece? Portanto, eu e qualquer utente que tenha a DSE tem que fazer um pagamento prévio de alguns serviços com reembolso a posterior. Isto parece não ser importante, mas nós, com umas situações é. E o que eu vou mostrar é o caso da Dona Idalina, de 78 anos, que é uma enfermeira reformada do Hospital de Santa Maria, que é casada com o Sr. João, que tem 80, que tem uma neoplasia, que está em tratamento e que não tem filhos. Portanto, tem uma classe social média, tem uma casita num bairro bom, enfim, mas os seus rendimentos, isso parecem elevadíssimos, portanto, que são 1.600 euros na totalidade. A senhora tem uma série de doenças graves, nomeadamente um cancro da mama, insuficiência respiratória, mas ela precisa de fazer oxigênio em casa, 24 horas por dia, porque tem uma insuficiência respiratória. O que é que acontece? Portanto, ela tem que pagar o seu custo do oxigênio por inteiro, entregar os documentos, esperar o reembolso. Se ela não tivesse isto nada da ADSE, portanto o médico de família passava o impresso, punha-lhe o oxigênio em casa e a senhora não tinha mais problemas nenhuns. Ela não tem familiares, não tem ninguém que trate disso, vai ter que andar com as receitas, pedir os reembolsos. Isto é só para demonstrar as desigualdades no acesso. Pronto, portanto, em relação a portanto, a questão dos transportes aqui do SGTD, que são os transportes do doente, é idêntica. Ou seja, portanto, o médico de família tem a possibilidade de pedir um transporte para um doente do Serviço Nacional de Saúde, se tiver insuficiência económica, ou se precisar de ir a um tratamento ou uma consulta hospitalar, ou enfim, fazer tratamentos. Da ADSE tem que ser a utente a marcar, a combinar, a pedir a ambulância. Bom.
Portanto, também em termos de apoio domiciliário, portanto, as questões e da rede é uma complicação, portanto, quando se põe a hipótese desta doente entrar na rede. Portanto, voltando agora e fazendo um recorte do que é que dizem os tais relatórios oficiais que eu vos mostrei anteriormente, diz que a revisão do sistema das taxas moderadoras, que tem que ser perspectivada como uma medida catalisadora da racionalização do recurso e do controle da despesa, ao invés de uma medida de incremento da receita, atendendo apenas à sua diminuta de contribuição nos proveitos do SNS, mas acima de tudo do caráter estruturante que as mesmas assumem na gestão e a moderação dos recursos disponíveis. Ora, estes casos que eu vos disse não parecem encaixar aqui. Pronto, portanto, então, mesmo o mesmo relatório também vai depois fazer uma análise sobre o que aconteceu com os pagamentos das taxas moderadoras no antes e no depois da introdução das taxas. E, portanto, aquilo que está aqui expresso, portanto, é aqui à esquerda. Ora, isto não se vê nada. Peço desculpa. Não se vê nada. E o rato não sei onde é que está porque se perdeu aqui do campo. Mas o que eu queria demonstrar com isto é que a introdução das taxas, e é o primeiro item lá em cima da insuficiência económica, portanto aumentou o número de utentes que tinham isenção por insuficiência económica. Desapareceram as isenções por doença médica temporária ou por doença médica, que eram isenções que os médicos davam quando os doentes vinham à consulta. E, portanto, baseados nisto, portanto, aquilo que diz é que a aplicação deste novo modelo, e estou a falar do relatório, permitiu um aumento do número de utentes isentos ou dispensados do pagamento das taxas moderadoras. Porquê? Porque se considera a insuficiência económica um rendimento mensal médio um bocadinho superior ao que era anteriormente. Mas a verdade é que nós temos um muito maior número de utentes desempregados e pobres e, portanto, aumentou, obviamente, que o número dos isentos. Portanto, o que acontece isto é extratos do relatório, a interpretação do que lá está e pode ser dispar. Portanto, diz que houve a isenção por condição clínica foi reduzida, e é óbvio que sim. No entanto, continua aqui a haver em algumas condições clínicas, e aqui eu punha para a discussão a questão dos lobbies, e há lobbies a todos os níveis, profissionais, de associações de utentes, etc. E, por exemplo, está aqui muita gente na área da diabetes, mas obviamente que é um lobby, porque há outras doentes mais graves e que obviamente têm que pagar a sua taxa moderadora. Depois, portanto, há aqui a questão do relatório que diz que portanto, há a isenção por via da incapacidade de ser igual ou superior a 60%, mas a verdade é que se formos ver os números do quadro anterior, isso se manteve, não houve grande alteração. Bom, portanto, ainda no relatório, e ainda só estou no ponto das taxas moderadoras, e desculpem estar-vos a massacrar com este assunto, mas para mim isto é importante, ainda em relação às taxas moderadoras, portanto, para justificar as conclusões do próprio relatório, apresentam dois estudos. E um dos estudos que apresentam é um estudo feito pelo professor Dr. Pita Barros, um economista da nossa praça, apesar de ser ali a Nova School of Business and Economics, que fica assim o nome da GFK, que é assim uma coisa fina, e portanto neste estudo aquilo que foram ver foi fazer um inquérito a uma amostra de 1.254 pessoas, que para mim parece uma amostra muito pequena, mas quem sou eu, não sou economista, e que concluem que, portanto, desses inquiridos, há cerca de, se no último ano tinha a sua decisão, portanto, quando tiveram um problema de doença, se foram ou não aos cuidados, recorreram aos cuidados de saúde ou não recorreram por questões económicas, e os resultados que apresentam, eu não vos vou massacrar com eles, apenas vou tirar aquilo que me interessa, de acesso a cuidados de saúde por menos de 1%. Ora, 1%, se para um economista isto é muito pouco, para mim, como profissional de saúde, é grave.
Porquê? Porque 1% dos meus 1.800 utentes quer dizer que 18 doentes não vieram à minha consulta porque não puderam pagar a taxa moderadora. E se pusermos isto para a população a nível nacional, não são tantos assim, portanto são alguns milhares de contribuintes. Aliás, se formos a confrontar isto, portanto, se confrontarmos isto com os dados do quadro anterior, vamos perceber que este 1% provavelmente são os contribuintes que estão a pagar, têm um rendimento ligeiramente acima daquele que paga aquele que está isento de pagamento da taxa, e ainda por cima são os que são doentes, porque foi aqueles que ficaram, antes era o médico que os isentava na consulta, estou a pensar, por exemplo, num doente com insuficiência cardíaca, com uma bronquite crónica, etc., e que agora não está isento, porque anularam essa parcela da isenção, e portanto também não pode pagar porque tem um rendimento baixo, e é o contribuinte que paga os sistemas e que está a descontar e a fazer os descontos. Portanto, isto para um economista não é grave, para mim, como profissional de saúde, é gravíssimo. Bom, portanto, ainda no mesmo relatório, portanto, também justifica os resultados que não há problemas por causa do agravamento das taxas moderadoras, dizendo que a entidade reguladora da saúde fez um estudo em que avaliou o impacto da alteração dos regimes das taxas moderadoras no perfil dos utentes isentos e que, portanto, o novo regime não constitui uma barreira ao acesso. E que até aumentou o número desejável dos utentes em cuidados de saúde programados. Mas aquilo que diz o relatório, portanto, que até aumentou o número daqueles que tinham insuficiência económica, mas a verdade é que depois, no mesmo relatório, aparecem alguns dados que são interpretados de uma maneira e que eu interpreto de uma maneira completamente diferente. E a interpretação que é feita no relatório é que houve um aumento da taxa de utilização das consultas médicas, embora tenha diminuído o número total de consultas. Ora, para os leigos nestes assuntos, a taxa de utilização quer dizer que doentes que nunca iam passaram a ir. E o que é que isto quer dizer? Ora, a minha explicação enquanto profissional de saúde é muito simples. Porquê? Porque houve uma política de reestruturação das listas de utentes dos médicos, portanto, houve um expurgo dos utentes que não eram utilizadores, que saíram das listas e, portanto, foram introduzidos utentes que estavam sem médico e que eram utilizadores e, portanto, ainda para mais surgiu a contratualização em cuidados de saúde primários que obrigou como meta a aumentar a taxa de utilização. Portanto, foram convocados mais utentes e mais utentes foram. Mas depois, e é o relatório que diz, o número total de consultas diminuiu, porque as pessoas não querem perder o seu médico, vão marcar uma consulta para não perderem, mas depois custa-lhes voltarem e vão mais vezes. Depois o relatório também diz, como uma coisa boa, e de facto é que de facto aumentaram as consultas em programas. Mas isto não tem nada a ver com as taxas moderadoras, aumentaram também por causa da contratualização, porque na contratualização faz parte das metas aumentar a utilização nesses programas. E depois, de uma maneira que se surpreende um pouco a dizer que aumentaram as consultas não presenciais. É óbvio, são mais baratas, custam 3 euros, a outra custa 5. Pronto. Portanto, isto são extratos, são recortes destes documentos oficiais e, portanto, com a minha interpretação. Portanto, isto aqui não vou passar à frente e, portanto, volto agora portanto, ao seguimento. Portanto, isto era aquilo que dizia sobre as taxas moderadoras, mas ainda voltando então a outros aspectos em termos de cuidado de saúde primários e em relação à iniquidade de acesso. Portanto, há de facto uma iniquidade na oferta de serviços, com uma desigualdade na distribuição dos profissionais, há uma falta de recursos, com muita desmotivação e muito burnout. Portanto, introduziu-se a governação clínica, que é uma coisa boa, nem todos os aspectos são negativos, a contratualização de indicadores e metas e há uma melhoria gradual de resultados, são aspectos positivos. O trabalho da equipa, a autonomia profissional e o compromisso coletivo também melhorou, são aspectos positivos, mas de facto continuamos com a questão das consultas de recurso para os utentes sem médico e esta disparidade de constituição de unidades.
Portanto, isto são extratos que eu não vou aqui detalhar, portanto estão no documento do que é que se pretende e como é que são constituídos a reforma dos cuidados de saúde primários, mas a verdade é que a questão da política dos recursos humanos, no meu entender, é errada. Portanto, há uma desigualdade na distribuição dos profissionais. Há falta de recursos humanos, médicos de família, contratualização com estrangeiros, com reformados, etc., envelhecimento dos médicos nos cuidados de saúde primários e as reformas, há a saída dos novos médicos para o privado. Portanto, há falta de recursos de enfermeiros, isto não tem nada a ver com enfermeiros coitado, que, enfim, estão a ter que ir para o estrangeiro para conseguirem trabalhar, portanto, mas existe uma falta e uma assimetria enorme na distribuição dos enfermeiros, dos assistentes técnicos e dos outros profissionais todos, dos nutricionistas, dos fisioterapeutas, dos podologistas, que não existem em cuidados de saúde primários. E mais aqui faço o tal parênteses do tal autismo legislativo, porque depois, quando vamos ver as normas e as leis que saem para a implementação de alguns programas no terreno, como por exemplo os planos país da diabetes, e está aqui pessoas ligadas a muito à diabetes, onde é que estão os podologistas nos centros de saúde, onde é que estão os enfermeiros nos centros de saúde para implementar o que está prescrito, o que é que está previsto na legislação. Bom, ainda nos recursos humanos, portanto, nós temos a diminuição do pagamento das horas extraordinárias que eram muito utilizadas para os utentes sem médico e, portanto, nas consultas de recurso. Há uma diminuição da contratação e a não renovação dos contratos de trabalho, nomeadamente dos médicos da empresa, e, portanto, há de facto esta discordância legislativa com programas com definição de recursos humanos que depois não existem nem podem ser contratados. E não estou a falar só na área da diabetes, estou a falar na saúde escolar, nas comissões de infecção, nas UCCs, portanto nas unidades de cuidados na comunidade, etc. Eu não trouxe isso aqui, mas a legislação, por exemplo, do programa da saúde escolar implica a disponibilidade de enfermeiros e de todos os técnicos que depois não existem para se formarem as equipas. Portanto, há aqui também a questão da saída dos profissionais para os hospitais privados e, portanto, as consequências disto tudo é o fechar serviços, o centralizar, o reduzir as equipas e equipas muito deficitárias em lugares-chave, com sobrecarga e burnout dos profissionais em exercício. Há a tal desigualdade gritante em termos de recursos das diferentes unidades e unidades que deveriam fazer a mesma coisa, nomeadamente as USFs e as UCSPs, com estas diferenças na sua, enfim, organização. Para quem não está metido neste meio, portanto, nas unidades de saúde familiares ou USFs, há uma equidade, há uma proporcionalidade na atribuição dos profissionais em relação ao número de utentes inscritos. Portanto, há uma governação clínica com contratualização de indicadores e metas, há uma melhoria gradual dos resultados, um trabalho de equipa e a resposta é aos utentes inscritos nas listas dos médicos. Enquanto nas outras unidades, as unidades dos cuidados de saúde personalizados, ou CSPs, isso não acontece. Portanto, há falta de recursos humanos, há uma desproporção entre o número de profissionais e os utentes que lá estão inscritos. Tem que haver, de facto, uma resposta para os utentes que não têm médico de família atribuído e há uma contratualização sem contrapartidas. Portanto, com um desgaste enorme destes profissionais. Bom, falando ainda nos resultados em saúde, o que é que nós temos? Temos de facto que há uma informatização e isso tem aspectos muito positivos e alguns aspectos negativos também. E temos a questão da contratualização, com os sistemas de informação que muitas vezes são uma quebra-cabeças ou uma mais-valia, mas que muitas vezes e na sua grande maioria são desenhados do ponto de vista da gestão e não do ponto de vista do profissional e do utilizador, e isto cria também muito desgaste. Há uma falta de integração de sistemas e depois há aqui questões que é quem tem a informação dos utentes e quem acede e quem gera todas estas bases. A introdução da governação clínica e das normas de orientação, as auditorias, os programas de saúde, as listagens por patologia, trabalho objetivo, são coisas boas e, portanto, são uma mais-valia, no meu entender. E depois ainda na contratualização, portanto, isto tem que ser visto, no meu entender, com muita moderação, porque a introdução das metas tem que ser realistas e não metas impostas. E, portanto,
no meio disto tudo, muitos profissionais perguntam-se onde é que ficam os doentes e já se fala hoje em dia em trabalhar para os indicadores e para as metas, que são questões que têm que ser debatidas. Bom, eu estou a falar estas questões todas, mas quis trazer os relatórios oficiais e, portanto, eu penso que já estou aqui a alongar muito, ainda não vi o meu tempo, mas em relação aos dados oficiais que nós temos sobre isto, mais uma vez eu fui ver o que é oficial, acessível a qualquer cidadão, e fui ver os relatórios da ARS-LVT, portanto, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, que é aquela onde eu trabalho, e, portanto, os dados que estão aqui presentes. E, portanto, há aqui uns relatórios que eu vou passar muito rapidamente, que comparam os resultados dos agrupamentos de centros de saúde, dos ACES, da ARS-LVT. Portanto, e comparam isto, e nós, nesse relatório oficial, vemos como a desigualdade é gritante. Portanto, os resultados da constituição das equipas, portanto, são enormes. No próprio relatório, portanto, constata-se a diminuição de 6,6%, está ali a vermelho, em relação ao número de consultas, de 2011 para 2012. Vou passar à frente. Portanto, a taxa de utilização global de consultas, como vocês podem ver, é muito diferente. Portanto, eu vou mostrar. Portanto, isto aqui, cada barra corresponde a um agrupamento de centro de saúde. Portanto, ali estão os resultados dos diferentes anos que, de facto, têm subido, mas que são muito dispares de centro de saúde para centro de saúde. Eu não vou falar na contratualização dos indicadores. Portanto, este gráfico não se vê nada, peço desculpa, portanto, posiciona os diferentes centros de saúde em relação a uma linha média e, como veem, as disparidades são enormes. Portanto, depois, vamos ver em relação a alguns dos indicadores, e este aqui é sobre as colpocitologias e o rastreio do cancro, do colo do útero. Veem que os resultados dos diferentes agrupamentos têm melhorado imenso, portanto, aquele sinalinho preto que está acima é o resultado de 2012, o azul mais escuro de 2010 e o azul mais claro de 2011, portanto, os resultados têm melhorado de uma maneira enorme, mas, de facto, há desigualdades enormes nas diferentes unidades. Portanto, isto vou passar muito rapidamente, acontece na maioria dos indicadores. Este é em relação ao da mamografia, o rastreio do cancro da mama, do colo retal, portanto, dos recém-nascidos de baixo peso. Há uma disparidade enorme entre os agrupamentos, as consultas de planeamento familiar, a incidência de acidentes vasculares em doentes com menos de 65 anos, as amputações nos diabéticos, portanto, todos estes. Em relação a indicadores económicos, pronto, claro que temos os dinheiros. Os dinheiros também são, os custos também são muito diferentes de agrupamento para agrupamento e, portanto, isto está tudo espelhado nos relatórios. Isto é dos custos de medicamentos per capita, que têm vindo a descer, portanto, ao contrário dos outros indicadores em que o tracinho ali preto estava para cima, está a subir aqui os custos, é óbvio que tem estado a descer, tanto em medicamentos como em MCDTs, portanto, não vou perder muito tempo com isto, vou passar rapidamente. E, portanto, as conclusões. As conclusões é que, de facto, há uma melhoria generalizada dos resultados em todos os indicadores, que há assimetrias entre os agrupamentos, e depois há aqui uma coisa que eu não tive, tive que trazer, que é, no caso dos rastreios relativos ao cancro da mama, as principais assimetrias decorrem em parte da intervenção da Liga contra o cancro em determinados concelhos de região, não cobrindo toda a região de saúde, Lisboa e Val do Tejo. Isto também faz-me assim um bocadinho de urticária e de comichões, porque, de facto, quando há um programa de rastreio organizado, os doentes estão isentos e são convocados. Nos outros sítios onde, infelizmente, não há rastreio e que nós estamos a convocar os doentes pagam a taxa moderadora. Portanto, isto deixa-me assim um bocadinho. E, portanto, é mais uma das dificuldades de acesso. Portanto, as conclusões ainda deste relatório é que, de facto, os custos médios foram diminuindo, tanto os medicamentos como os MCDTs, e só não houve diminuição de custos com o pessoal. Ainda nos relatórios oficiais, o que se passa com os agrupamentos também se passa em termos de unidades dentro do mesmo agrupamento. Eu vou passar muito rapidamente, portanto, o que é que há de contratualização, vou passar a correr aqui. Portanto, em relação dos agrupamentos, portanto, as questões também são muito dentro do próprio agrupamento. Os resultados das diferentes unidades
também são diferentes e só trago, por exemplo, aqui em relação ao rastreio do cancro do colo do útero através da colpocitologia, vêm ali o resultado mais baixo nas UCSPs de 15%, nas modelo ASFs modelo A 47%, 60% nas modelo B e na média da região 25%. Pronto, isto, portanto, todos os indicadores estão espelhados e estão tratados da mesma maneira, para os diferentes indicadores que não vos vou amassar com isto, quem quiser pode consultar, mas as conclusões são que, de facto, há melhores resultados nas USFs modelo B, nas melhores nas B que nas A, mas as UCSPs têm vindo a melhorar, de facto, também os seus resultados. Pronto, mas e continua a haver muitas desigualdades. O relatório finaliza com que esta melhoria é fruto não só do grande empenhamento das equipas e de uma rigorosa contratualização, como também do estímulo à melhoria dos registros por parte dos profissionais, sem dúvida. Portanto, isto é mais um dos itens que provoca desigualdades. Portanto, não são só as taxas moderadoras, mesmo ir a uma unidade ou outra é diferente em termos do tipo de resposta que eu tenho, dos rastreios que me fazem ou do tipo de resultados que têm em relação à minha vigilância de saúde. Em relação às questões dos sistemas de informatização, bom, o que é que existe sobre isto? Portanto, aqui nós temos neste momento uma questão que é o CTH e a referenciação hospitalar, há uma portaria sobre isto, e a relação nos cuidados hospitalares. Portanto, nós temos de facto, hoje em dia, a referenciação é feita eletronicamente via CTH, existe uma portaria que define quais são os tempos máximos de resposta garantidos, e portanto a questão, há aqui algumas questões éticas no meio disto tudo, que é de quem é a responsabilidade do doente, da devolução do doente, este médico de família referencia via CTH e o momento em que o doente tem a primeira consulta no hospital. Isto que eu quero dizer é, a partir do momento em que o médico nos cuidados de saúde primários manda um doente ao hospital com uma determinada patologia, ao pé do hospital para marcar a consulta, isso às vezes pode levar meses, quase ano. O que acontece em relação a isso, a responsabilidade onde é que fica? É do médico dos cuidados de saúde primários, é do hospital que não deu a resposta? São questões legais que eu ainda não vi muito abordadas e que me parecem a mim importantes. Portanto, penso que concluí, não é? O meu tempo passou, portanto, se o meu tempo passou, vou deixar para a discussão todas as outras áreas que não tive tempo de abordar e deixaria, penso eu, os cuidados hospitalares, o que é que existe em termos de resposta e da rede, para, se quiserem, depois discutirmos, e finalizava apenas, portanto, uma vez que não vou ter tempo de abordar as outras questões, vou apenas finalizar com o resumo final, o que me parece mais importante, que deixo como reflexões para o futuro. Penso que tem que haver uma integração e articulação das políticas e dos programas nacionais com as políticas e os recursos locais ou regionais, não só das administrações regionais como dos agrupamentos e dos hospitais, para não haver aquele autismo legislativo, que é uns a legislarem, outros a não terem recursos para implementar aquilo que é legislado ou que os programas definem. Tem que haver uma revisão da política dos recursos humanos na saúde, uma articulação e integração dos níveis de cuidados, quer seja feita com os PAIs, que são os programas assistenciais integrados, quer nas unidades locais de saúde, ou informatização, ou outros modelos, contacto entre profissionais dos hospitais e os centros de saúde. Tem que haver uma definição clara dos objetivos e das metas realistas e realizáveis na contratualização, que não incluam só as metas, mas também os recursos necessários para as atingir. Hoje em dia a contratualização é feita apenas no atingimento de determinadas metas e não se olha para os recursos que são necessários para atingi-las, isto tanto pelos hospitais como pelas unidades de saúde familiares como pelos hospitais. E penso que tem que haver uma definição clara de uma visão para o SNS que todos entendam. Tem que haver uma ativação efetiva dos conselhos da comunidade, que é a participação do cidadão e das instituições locais na organização e na gestão, e com uma valorização dos princípios humanistas, da equidade e da justiça, não permitindo a exclusão dos que tudo pagam para os que tudo têm e para os que nada fazem.
Portanto, e apesar de algumas melhorias, encontram-se ainda muitas montanhas para escalar, apesar de haver já muitas flores, mas precisamos de saber qual é que é o caminho e para onde é que podemos massacrar mais com dados e com estatísticas. Muito obrigada.